Olá! O Brasil realmente foi um dos países do mundo que mais recebeu imigrantes ao longo de quase todo o século XIX e início do século XX. Isso ocorreu especialmente por causa de dois fatores atrativos que eu enumerei aqui: a política do governo brasileiro de doação de terras e a necessidade de substituir a mão de obra escrava por novos trabalhadores. No início do século XIX, o governo brasileiro promoveu essa política de doação de terras, mas é importante você saber que ela não ocorreu em todo o país. Ela ocorreu especialmente na região sul. Havia então, por parte do governo brasileiro, um interesse muito grande de atrair imigrantes de diferentes nacionalidades, mas principalmente europeus, para formar núcleos coloniais na região sul. A ideia do governo era, de fato, ocupar uma área que o Brasil havia disputado historicamente com os países vizinhos. Diferentemente dos imigrantes que entraram no Brasil para substituir a mão de obra escrava. Esses vieram principalmente para a região sudeste. Claro, se tratando então da região que no período mais demandava trabalhadores, por causa da cafeicultura que estava em pleno vapor na época. É muito importante também você lembrar que o imigrante, além da sua contribuição cultural, além da sua contribuição étnica, ele, de certa maneira, transformou a realidade socioeconômica do nosso país. Esses imigrantes que vieram colonizar a região sul do país trouxeram um novo modelo de desenvolvimento agrícola até então inexistente no nosso país. Eles introduziram a concepção de minifúndio, de pequenas propriedades, policultoras, produtoras de alimentos para o abastecimento interno, completamente diferente da realidade vigente até então, de grandes propriedades, monocultoras, os famosos plantations. Já o imigrante que veio aqui trabalhar, a sua importância está relacionada justamente a isso. Trabalhar com as mãos no Brasil antes da vinda do imigrante era sinônimo de escravidão. Portanto, a inserção e a valorização do trabalho assalariado ocorreu por conta da vinda desses imigrantes. Pensando nos grupos que vieram, destacam-se algumas nacionalidades, como essas que eu enumerei aqui: os portugueses, espanhóis, alemães, italianos e japoneses. Havia, por parte do governo brasileiro, dos responsáveis pelas políticas de imigração, um interesse maior na vinda de europeus, justamente porque eram brancos. Havia esse ideal de branqueamento da população. Talvez com a miscigenação, com a mistura do povo europeu com o povo brasileiro pudesse ficar mais branco e civilizado, como eram os europeus. De certa forma, isso representou, num primeiro momento, um certo preconceito, uma restrição para a entrada de japoneses. Os portugueses e espanhóis entraram em grande quantidade no Brasil durante vários períodos. E isso ocorreu porque eles estiveram associados ao nosso processo de colonização diretamente. Não só o processo de colonização, como também a formação étnica. Então é muito difícil fazer uma análise precisa de quantos portugueses e espanhóis entraram no Brasil e onde eles se estabeleceram, considerando que são nacionalidades encontradas em diversas regiões do país. Claro, às vezes uma cidade tem uma participação um pouco maior do que a outra dessas nacionalidades, mas não é algo tão claro como ocorre com os alemães, italianos e japoneses. Os alemães entraram no início do século XIX para formar aquelas colônias, então, na região sul, estimuladas pelo governo brasileiro. É muito comum a presença alemã no Rio Grande do Sul, na região da cidade de Novo Hamburgo, como o próprio nome diz, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, em cidades como Blumenau e Joinville. Italianos também vieram para o Brasil formar colônias no sul. Aliás, é muito interessante porque sempre quando pensamos na imigração italiana, imediatamente associamos ela à produção de café. O italiano veio aqui trabalhar com a cafeicultura, sendo que, na verdade, os primeiros italianos que vieram colonizar a região sul, assim como os alemães. É muito forte a presença italiana na Serra Gaúcha, na Serra Catarinense e na Serra Paranaense.
A cidade de Curitiba tem uma presença muito grande de italianos, assim como Bento Gonçalves e Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Agora, realmente, a maior parte dos italianos vieram para o Brasil trabalhar na cafeicultura, especialmente no estado de São Paulo, mas podemos associar a toda a região sudeste. E, inclusive, existe um contingente de italianos que veio para o Brasil, mas não foi trabalhar nessa lavoura cafeeira. Sabendo das péssimas condições de trabalho, às vezes por cartas de parentes, esses italianos ficavam em grandes centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro, e foram muito importantes porque representaram o primeiro contingente do operariado industrial do nosso país. Os primeiros trabalhadores, então, das nossas fábricas foram italianos, muitos deles que já vinham da Itália com certo conhecimento do trabalho fabril. Tanto a Alemanha quanto a Itália eram países muito repulsivos durante o século XIX por diversas transformações socioeconômicas que estavam ocorrendo. Então, falta de emprego, grande crescimento demográfico e processos de unificações que perseguiram muitas pessoas. Portanto, muitos alemães e italianos vieram para o Brasil em função desses fatores repulsivos. O último grupo a chegar em grande contingente no país foram os japoneses, mais precisamente no ano de 1908. Os primeiros japoneses também vieram trabalhar na cafeicultura, mas vamos dizer assim, nas últimas áreas do ciclo do café, como, por exemplo, o norte do estado do Paraná e o oeste do estado de São Paulo. É muito forte a presença de japoneses em Londrina e Maringá, por exemplo, em Bauru e Marília. E também muitos japoneses vieram aqui formar núcleos coloniais. Essas colônias ocorrem principalmente no estado de São Paulo, região metropolitana de São Paulo, como a cidade de Mogi das Cruzes, onde os japoneses estão associados à produção de hortaliça, e também grandes colônias formadas na região norte amazônica do país, nos estados do Amazonas e do Pará. Os japoneses estão associados aí à produção de pimenta do reino e de juta.